Já de volta aqui com o TV Mar News, nesse momento 8 horas e 54 minutos, gente. E a gente, olha, hoje dia 15 de dezembro é o Dia do Arquiteto. E o Conselho de Arquitetura e Urbanismo aqui de Alagoas tem trabalhado diretamente com temas e desafios enfrentados pela categoria. Quem vai explicar isso para a gente agora é Norlan Dovel, que é diretor do CAU, e vai nos explicar como é que está a categoria ao longo desse tempo todo, né? Norlan, seja bem-vindo aqui ao TV Mar News. A gente já conversava aqui no estúdio. Acho importante a gente iniciar a nossa conversa falando sobre a importância desse profissional que é o arquiteto, né? Muita gente acredita que ele pode até de repente ter uma visão deturpada dessa profissão tão importante e acaba sintetizando vocês a questão de decoração, enfim, de interiores, quando vocês têm uma importância muito mais ampla, inclusive para prédios enormes, né, na construção de prédios enormes. Eu queria que a gente pudesse iniciar a nossa conversa falando sobre isso. Bom dia Porlane, bom dia a quem está em casa. Hoje, 15 de dezembro, comemoramos o Dia do Arquiteto, em homenagem, inclusive, ao Oscar Niemeyer, que foi um dos responsáveis pela criação do Conselho, né? É um Conselho agora único, uniprofissional. Antes nós fazíamos parte de outro Conselho, onde tinha uma gama de atividades, né, e profissionais juntos. Hoje nós temos apenas um, o que nos dá um ganho em defesa da profissão muito maior. É um conselho relativamente novo, estamos fazendo 10 anos, e a gente tem trabalhado nesses anos na questão da valorização profissional e, bem como você colocou, né, no esclarecimento para a sociedade qual o papel do arquiteto se tem e qual a sua importância. Nós temos hoje uma visão um pouco limitada da sociedade, de que o arquiteto ele está apenas para arquitetura interiores ou para decoração, quando a gama de trabalho do arquiteto ele vai desde aí. Inclusive nós temos profissionais extremamente renomados nessas áreas, que estão fazendo amostras, inclusive. Posso citar aqui o Rodrigo Ambrosio, em Miami, que está trabalhando como design, também uma área da arquitetura, até produção de bairros, cidades, onde o próprio Oscar Niemeyer tem vários, né, que é o ícone aqui brasileiro, tem vários prédios em Brasília e monumentos, e o Lúcio Costa também no plano de Brasília, que é premiadíssimo e tombado nacionalmente. Pois é, né? E a gente tem aqui uma particularidade muito grande aqui na nossa capital, que a arquitetura entra também como um grande braço para ajudar a resolver uma problemática enorme, que é a situação do Caso Pinheiro. Vocês têm um papel fundamental também nessa questão do que deve ser feito com aquela área e, evidentemente, com o espraiamento da nossa cidade, que a partir do momento em que a gente está desocupando aí 6 bairros praticamente, né, a tendência é que a cidade vá se expandir cada vez mais e é preciso crescer de forma ordenada. A arquitetura faz parte também dessa questão da construção desse plano diretor da cidade? Só o que faz. Nós somos responsáveis pela elaboração de planos diretores, né? Na verdade, isso é uma função do arquiteto e urbanista. Nós passamos 5 anos na graduação estudando arquitetura e urbanismo. Nós temos agora uma grande chance na cidade, que é o plano diretor. O plano diretor está em vias finais e os gestores municipais precisam ter a consciência de que o arquiteto precisa estar inserido nesse papel e nessa parte de produção. Essa questão dos 3 bairros, da Braskem, ali Pinheiro, Mutange e Bebedouro, o CAU atuou junto com arquitetos na elaboração de levantamento arquitetônico para regularização daqueles imóveis que tinham algum problema. Então, o CAU bancou gratuitamente para a sociedade esse profissional daqueles que, né, daquela população que não podia pagar, para ter acesso ao auxílio, né, a regularização, inclusive a indenização por parte da empresa. Mas nós temos agora um abismo na cidade, né? São quase 50 mil habitantes, 3 bairros. Se você colocar dentre os 102 municípios, quais têm mais de 50 mil habitantes, são poucos. E você vê a dimensão desse problema urbano e ambiental que nós estamos enfrentando. Isso passa pelo planejamento, né, de como a gente quer a cidade daqui para frente. Exatamente. Então, como fazer? Agora, a gente precisa entender também o fenômeno. Esse fenômeno precisa estar, de alguma forma, mais claro para a sociedade e para os profissionais, de como está se desenvolvendo, se já estagnou, de como vai se evoluir, para que daí se faça um planejamento dessa cidade, né? Mas o instrumento, o plano diretor, passa na mão dos arquitetos,
é o profissional mais preparado que se tem para se formular. E aí a gente faz esse apelo ao poder municipal, que chame a classe para um debate, que escute os profissionais que estão na área para que a gente possa ter uma cidade mais inclusiva, sustentável, que pertence a todos, que é o que a gente quer, né? Quando a gente fala sobre desenvolvimento da cidade, né, eu costumo pensar que a arquitetura e a engenharia juntas resolvem um problema enorme, tem solução para tudo, né? E quando a gente fala disso, uma grande parte da população, Norla, fica aquém do que acontece. Como é que está a questão da democratização da arquitetura exatamente para a população mais carente, para pessoas que acreditam que não têm direito a ter uma arquitetura, a serviço de arquitetura dentro da sua casa, por exemplo? Então, Paulane, tem uma lei federal, a 11888, de 2008, que é a Lei de Assistência Técnica de Habitação de Interesse Social. Essa lei garante à população com renda de até 3 salários mínimos o acesso gratuito a um arquiteto ou a um engenheiro. Essa lei ela não está ainda aplicada, ela precisa ser regulamentada de alguma forma, então não há uma obrigação do município a colocar um orçamento, digamos assim, colocar um valor dentro do seu orçamento, ou uma sanção por aqueles gestores que não cumprir. Mas essa lei é importantíssima, porque aquela população que não pode pagar por um profissional, ela constrói de qualquer jeito. E aí você impacta em vários fatores na cidade. Desde a ocupação irregular do lote, você extrapola a altura, que é o gabarito, você não deixa os recursos para a ventilação urbana, por exemplo, a aeração urbana que se tem. Nós estamos ainda no processo de pandemia, Deus se quiser isso está mais próximo do fim do que se imagina, mas as pessoas tiveram que ficar mais tempo dentro de casa. Então, pessoas que moram em lugares confortáveis tiveram dificuldade. Então, a casa não é tão confortável, é quente, não é ventilada. Você imagina que você vai para uma população mais carente, a casa é insalubre, né? Então, uma arquitetura para essa população, um papel no arquiteto, é uma questão de saúde pública também. A gente costuma dizer que lá no CAU, isso é o SUS da arquitetura, voltada para uma população mais carente. Essa lei, hoje, eu tenho muito orgulho do Conselho, quem tem bancado a aplicação da lei são os arquitetos. Através das taxas que nós pagamos, através daquela RT ou da anuidade, o CAU destina um percentual para aplicação em projetos de melhorias. A gente contrata profissionais que trabalham dentro dessas áreas e entrega para essa população melhorias habitacionais. O CAU Alagoas ele é um dos poucos que aplicam recurso final, assim, na ponta para a sociedade, que entrega realmente uma melhoria efetiva das suas residências. Nós estamos no 5º ano e, percentualmente, o CAU hoje aplica quase 10% do seu orçamento para esse tipo de assistência. Para você ter uma ideia, Paulane, 85% do que se constrói no Brasil, isso é um dado do Instituto Datafolha, 85% do que se constrói no país é fruto da autoconstrução. É o que a gente chama de construção formiguinha. Então, o cidadão vai ali, compra o material, às vezes o material é inadequado, constrói de qualquer jeito, a casa não fica adequada, daqui a pouco ele vai ter que refazer. Se ele tivesse um acesso ao arquiteto, e isso poderia ser implantado uma espécie de escritório modelo na prefeitura, dentro da secretaria que atenderia a esse tipo de população, claro, dentro de uma triagem, a gente poderia evitar vários problemas dos condicionantes urbanísticos da cidade, né? E o que foi falado nesse sentido aqui da pandemia mesmo, e na ventilação natural, que daria um conforto melhor, uma segurança maior para essas pessoas passando por esse processo pandêmico. Olha só, gente, que interessante. Já existe uma lei e muita gente desconhece, né, Norla? É muito importante que a gente saiba disso e saiba também como cobrar, como fazer, então, valer essa lei, Norla, para que ela possa, de fato, chegar à população que mais precisa. Isso deve ser cobrado, claro, aos vereadores do município, que regulamente a lei, cobrar diretamente à prefeitura e ao Estado. O que o CAU tem feito é feito reuniões com gestores em todas as esferas. Nós temos hoje um convênio com a ONU Habitat e a CEINFRA, que é o governo do Estado, onde a gente trabalha dentro das grotas aqui de Maceió. Só para você ter ideia, são quase 70 a 80 grotas e quase 100 mil habitantes vivendo em situações realmente bem difíceis, né? 100 mil pessoas é quase 10% da população. Então, a gente tem feito um trabalho belíssimo dentro dessas regiões, junto com essas entes,
mas ainda é pouco do que a gente pode fazer. A classe também precisa voltar os olhos um pouquinho à função social do arquiteto. Não existe mercado suficiente para todo mundo trabalhar para a classe A, classe B. Existe essa imagem que a arquitetura só trabalha para rico, e a gente precisa voltar um pouquinho para a nossa função social e tentar atender a população e transformar, né, essa cidade em mais acessível e humana para todos. Pois é, e quando a gente fala sobre o CAU, você já mencionou bastante aí, gente, CAU é o Conselho de Arquitetura e Urbanismo aqui de Alagoas. Interessante seria que você pudesse falar um pouco mais sobre os serviços que o Conselho presta aqui para os arquitetos aqui do nosso estado, mas não só para os arquitetos, mas também para a sociedade de forma geral. O principal serviço é esse da assistência técnica. A gente acabou de fechar um convênio com a Defensoria Pública do Estado. Nós estamos fazendo a interiorização dessas ações para Arapiraca. Vai atender Arapiraca e aquela região. Já agradeço aqui ao doutor André Chalub, que foi o defensor público que desde o início abraçou essa causa conosco. Esse papel é muito importante, que entra na parte da regularização dessas unidades, daquelas pessoas que não têm a posse. Uma frase me marcou muito, dita pelo defensor numa dessas reuniões, que eu fiz a seguinte pergunta para o defensor: defensor, a procura é grande, que eu precisava estimar isso, né, qual a demanda, relocar recursos, essas coisas todas. Aí ele falou: Norla, a demanda diminuiu um pouco, porque em momento de crise, a prioridade agora não é mais a residência, ela fica em segundo plano, agora a prioridade é comer. Isso marcou bastante, eu tenho repetido isso nas palestras, nas reuniões, de que a gente precisa avançar realmente, estender as mãos e cumprir a nossa função. Então, nós passaremos a atender Arapiraca e região. As pessoas que estiverem nessa situação, que precisam regularizar suas unidades, procura a defensoria, ela vai fazer a triagem. E a gente entra com os profissionais para atender. E faremos também aqui o atendimento à defensoria junto à Casa do Direito ali no Jacitinho, né? A outra ação é a parte da regulamentação da profissão. A gente também instrui síndicos, por exemplo, de prédios, o que precisa ter um arquiteto ou não sobre a norma de desempenho e a norma de inspeção predial. Então, qualquer reforma que você vai fazer no edifício, você precisa ter um acompanhamento de um responsável técnico. Então, eu posso tirar uma parede, não posso, uma intervenção na parte elétrica para evitar incêndios. Então, isso é muito importante para que você não tenha problemas com os vizinhos e nem ponha em risco a edificação. Parece algo, quando você olha para um prédio que é tão sólido, né, é algo difícil de ocorrer, mas tivemos um caso recentemente no prédio ali na Praia da Avenida. Exatamente, já ia citar esse caso. Exato, o morador estava tirando um pilar. Então, se tivesse desde ali assistido por um profissional, isso provavelmente não teria ocorrido. A gente tem aqui o prêmio Zélia Maia Nobre 2021, que foi realizado na última sexta-feira. Eu queria que você pudesse falar sobre esse momento, como é que foi a premiação, para que esse prêmio foi criado também. Olha, esse prêmio os olhos, né, os olhos chegam a brilhar no conselho, porque é a menina dos olhos do CAU Alagoas. Ele, inclusive, serviu de referência para os demais conselhos do Brasil. A Zélia Maia Nobre é uma arquiteta pioneira. Ela foi quem fundou o curso de arquitetura na UFAL. E a gente, claro, com a autorização dela, resgatou e usou, né, esse nome dela como para dar a principal premiação do conselho aqui para os arquitetos que estão se formando e entrando no mercado de trabalho. A gente precisa estimular também ações como essa, para que a sociedade tenha acesso à produção de arquitetura. Às vezes está se produzindo, mas isso não é divulgado. Então, o Conselho faz essa premiação, aconteceu sexta-feira, de forma virtual, no canal do CAU no YouTube. Foram 5 finalistas, com prêmios, assim, com projetos belíssimos, né? As 7 faculdades participam. Essa premiação, a grande maioria foi da UFAL, mas a do ano passado, o primeiro colocado foi da UNIT, por exemplo. E uma forma de estimular os profissionais a fazer a boa prática da arquitetura e buscar o melhor e entregar isso para a sociedade. Então, são premiados projetos de arquitetura, claro, com um cunho voltado para a sociedade, né? Muito bem, Norlan, obrigada pela tua participação aqui no TV Mar News. Parabéns pelo teu dia, parabéns também a todos os arquitetos. Quer deixar uma mensagem para seus companheiros? Queria parabenizar a classe. Se eu pudesse escolher novamente a profissão, eu estaria escolhendo novamente a arquitetura e urbanismo, uma profissão muito bonita, principalmente nessa área que a gente vem atuando, para quem mais precisa. Então, Marco, eu não imaginava estar trabalhando, mas quando você entra, meio que você vicia, né? Então, você vê o antes e o depois.
e aquela população ali, né, de alguma forma agradecida, não há preço que pague. Então, há um ganho aí, em termos de satisfação pessoal, que não há dinheiro no mundo que substitua. Então, eu faria tudo novamente, estaria novamente dentro dessas áreas, porque eu acho que eu estou tendo um propósito muito legal nesse sentido. Então, parabéns a todos, parabéns aos arquitetos, parabéns ao CAU, parabéns à sociedade que ganha com essa profissão. Com certeza, parabéns a vocês e a Obrigado. você e a todos os arquitetos. E a gente vai agora então para um rápido intervalo, mas volta daqui a pouquinho trazendo mais informações.